Quer saber se realmente vale a pena ter a TON T2 no seu negócio em 2025? Esse é o análise mais completo e sincero, te relatando todos os pontos positivos e negativos sobre essa maquininha de cartão. Então fica atento para você saber se vale a pena ou se é furada ter a TON T2 no seu negócio em 2025. Bora lá! Fala empresário, fala empresária, beleza? Bem, a TON T2 é a maquininha de cartão que tem alguns recursos importantes que são úteis no dia a dia, mais barata do TON. Para mim, a maquininha de cartão que, claro, tem o melhor custo de aquisição da empresa, sem pensar duas vezes. Só para você ter noção, hoje você compra a maquininha de cartão TON T2 por apenas 12 vezes de R$ 5,58 ou à vista de R$ 66,96. Só que, claro, o preço é baixo, mas a maquininha de cartão, ela realmente vale a pena? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Porém, você tem que ficar atento a alguns pontos que podem ser considerados até pegadinhas que existem aqui com essa empresa. Então fica atento para eu te contar tudo, porque isso é de fato muito importante, tá bem? Agora bora deixar de conversa e vamos falar agora sobre os pontos positivos, porque eles também são importantes para você entender a qualidade da empresa, mas óbvio que daqui a pouquinho eu vou falar sobre pontos negativos também, e isso aí é o que vai te dar realmente a resposta, se vai valer a pena para o teu negócio ou não. Bora lá! O primeiro ponto positivo é o fato de que essa maquininha de cartão pode ser comprada com CPF ou CNPJ. Isso é importante. E como eu já falei aqui durante todo esse vídeo, a gente tem também o fato de que ela é o modelo mais barato. Então esse é um ponto positivo também muito legal. E aí tem a questão de que ela não precisa que você pague mensalidade ou nenhum tipo de aluguel. Inclusive, se não vender, não paga absolutamente nada. E esse é um ponto que eu considero importante, porque tem algumas empresas que, caso você não atinja uma meta de faturamento, você pode precisar pagar aluguel. E aí, nesse caso também, com a TON T2 aqui, você vai ter conexão própria, tanto por Wi-Fi, caso você queira conectar com alguma rede aí do seu estabelecimento ou na casa de algum cliente, quanto via chip. Ela vem equipada com o chip aqui dentro da maquininha de cartão, que você que é empresário e dono da maquininha não precisa fazer recarga. Quem faz a recarga é o próprio TON. Então esse é um recurso importante, porque aí você vai poder vender em qualquer lugar. E como ela é portátil, poxa, colocou no bolso aqui, já foi. Então isso é legal também e para mim é um ponto positivo importante. E caso você queira receber as suas vendas no mesmo dia, esse também é um detalhe bem legal aqui sobre a maquininha do TON. Tanto a TON T2 quanto os outros modelos, você pode receber as vendas no mesmo dia. Porém, eu sempre recomendo que você receba com um dia aí depois da sua venda, porque o prazo não muda tanto e você acaba pagando muito menos taxas. E aí, esses são os pontos positivos que eu mais destaco aqui sobre essa maquininha de cartão. Só que você que é empresário, que vai precisar de uma maquininha de cartão como essa, pode precisar de suporte, entender qual é a garantia, entender como fazer para entrar em contato com o TON, e é isso que eu vou te contar agora. Então fica atento, porque essa é uma informação muito importante, porque vender é normal, você vai vender no dia a dia aí, tranquilo, mas caso tenha um problema, você precisa dessas informações aqui para resolver esse problema com a empresa, tá bem? Bora lá agora falar disso aí. Bem, o empresário que precisar resolver um problema aqui com o TON, pelo menos em relação à garantia, tá tranquilo, porque nesse caso a garantia é vitalícia, até porque as maquininhas são via comodato. Porém, no Reclame Aqui, que é onde a gente analisa ali se a empresa presta um suporte, se tem muita reclamação e, claro, se tá resolvendo esses problemas, o TON também se destaca. Lá ele tem nota de 9,5, é uma das melhores do mercado, e para completar, ele também é RA1000, o que significa que ele resolve sim os problemas dos clientes, apesar de que eu acho que o número de reclamações é muito alto. Mas como é uma empresa que tem milhões e milhões de clientes, nesse caso dá para compreender que as reclamações são mesmo frequentes. Uma questão que eu acho que você precisa ficar esperto é em relação a como entrar em contato com o TON, porque aqui é um pouco chato. Você não tem a opção de simplesmente pegar o seu celular, ligar para um número e falar com a empresa. Nesse caso, para você resolver um probleminha, você tem que entrar no aplicativo, usar a função do chat e falar com a empresa por mensagem. Ou, caso prefira, também pelo WhatsApp você consegue atendimento. E aí, nesse caso, algumas pessoas não gostam. A minha geração, eu acredito que até esteja adaptada, que prefira dessa forma, porque a gente hoje em dia odeia falar por telefone, odeia falar por ligação. Mas quando se trata de resolver um problema, até eu mesmo que não gosto de ligação, prefiro ligar para as empresas. Então esse pode ser um ponto que talvez não vá agradar a todo mundo. Mas se está resolvendo os problemas, tá bom, não tá? E aí, agora a gente vai falar sobre a forma de pagamento, porque isso é importante. Vamos saber quais são as formas de pagamento com essa maquininha e, claro, se vai ter muita coisa aqui para você não ficar perdendo venda no dia a dia. Bora lá que eu te conto agora. Bem, sobre as formas de pagamentos, nesse caso, esse é um ponto até positivo sobre essa maquininha de cartão. Você tá vendo que ela não é daquele modelo robusto, que tem a impressão do comprovante, que é uma maquininha de cartão gigantesca. Mas se você precisar aceitar um pagamento por aproximação, ela vai ter essa função e também você pode inserir o cartão aqui, ó, do cliente, caso ele tenha aqui a opção de inserir. Então, formas de pagamentos, você vai ter o débito, crédito à vista e crédito parcelado de 2 a 12 vezes, tranquilo, tanto por aproximação quanto inserindo o cartão de chip. Só que aí, quais são as bandeiras que você vai poder vender? Seria
seriam Visa, Mastercard, Elo, Amex e também a bandeira Hipercar. Claro que como aceita pagamento por aproximação, você vai ter aqui o Google Pay, Apple Pay ou até o Samsung Pay, que seria só aproximar o celular aqui ou relógio da própria maquininha que o pagamento vai ser feito. E para completar, você ainda tem a função de Pix direto na maquininha de cartão, que para mim é muito mais confiável, você não precisa ficar com aquele negócio de estar verificando o extrato da conta o dia todo e também você não tem que ficar pegando o comprovante do cliente para mandar pro WhatsApp, fazer isso e aquilo o dia todo. Vendeu pela maquininha de cartão, apesar de que tem uma taxa, você tem muito mais segurança e mais tranquilidade no dia a dia. E agilidade para quem empreende, para mim, pelo menos é a melhor coisa do mundo. Às vezes tem custo que compensa muito, na minha opinião. Só que essas são as formas de pagamentos aqui na maquininha de cartão. Caso você prefira vender também por link de pagamento, gerar boleto ou até usar a função Tap Tom, que é aquela funcionalidade para você aceitar pagamento por aproximação direto com o celular, você pode utilizar através do aplicativo. Então aqui a gente tem um ecossistema, tanto do aplicativo quanto da Tom T2 para poder aceitar pagamentos. Tudo que você precisar atualmente vai ter aqui, com exceção do voucher, que são aqueles cartões de alimentação, refeição, caso o seu negócio permita, que apesar de ser um pouco mais complicado de aceitar, nesse caso com o Tom você ainda não tem essa possibilidade. Então esse é um ponto negativo sobre as formas de pagamentos, tá bem? Como eu já te expliquei, quais são os pontos positivos, a garantia, suporte, atendimento, como funciona ali para poder falar com a empresa e também quais são as formas de pagamentos, o que é que tá faltando falar sobre maquininha de cartão que eu sei que você precisa? É a taxa. E é isso que eu vou te explicar agora. Você vai entender como funcionam as taxas aqui dessa maquininha de cartão, quais são os planos disponíveis e como fazer para, claro, pagar a menor taxa possível para vender no seu negócio. Deixar o lucro com a empresa da maquininha? Não compensa. Mas antes, claro, tem um desafio MCB. Comenta aqui abaixo, ó, hashtag T2. Se você fizer esse comentário, eu vou saber que veio aqui até essa parte do vídeo, tá ligado nas informações e, claro, não tá dormindo aí do outro lado. Então deixa os comentários aí que com certeza eu vou responder, tá bem? Bora agora lá falar sobre a taxa. Bem, quando se trata aqui do Tom, não só dessa maquininha de cartão, mas todos os outros, você tem algumas opções de planos, que com esses planos você vai ter que decidir entre ter o melhor preço para comprar na maquininha de cartão ou a melhor taxa. E esses são detalhes importantes que você tem que estar atento. Atualmente são 3 planos. O Tom Super, que é o plano que tem a maior taxa, e inclusive, apesar do preço ser menor, eu não recomendo tanto, mas você também tem o plano Tom Pro e o Tom Pro MEI e PJ. E nesse caso, o plano Tom Pro ele tem um benefício muito interessante, que é um período promocional aí que dura 30 dias ou até você fazer R$5.000 em vendas com taxas absurdamente baixas. E esse é um ponto importante que vale muito a pena que você fique ligado. Nesse caso, o plano promocional seria a seguinte taxa: 0% no Pix, débito e crédito à vista 0,74% e no parcelado para 12 vezes é apenas 8,99%. Então, para quem está começando ali e é um novo cliente, vai ter esse benefício que é muito bom. Só que depois desse período, e fica atento a isso porque muita gente que vende maquininha de cartão do Tom por aí se passando como especialista, ama dizer que essa taxa promocional já é a taxa da maquininha. E aí as pessoas vão reclamar lá no Reclame Aqui, dizendo que foi enganado, que não sei o quê. Mas aqui você vai saber a verdade e a realidade. Essa taxa promocional dura por 30 dias. Depois desse período, a taxa do Tom no plano Tom Pro, para quem vende a partir de 2.000, é o seguinte: no Pix, 0,99%, débito, 1,45%, crédito à vista, 3,51% e no parcelado para 12 vezes é de 14,79%. Lembre-se, comprando a maquininha de cartão no plano Tom Pro, você vendeu ali o valor que para ter essas menores taxas tá lindo. Caso não venda, ela vai ser basicamente a taxa do plano Tom básico. E aí fica atento, nesse caso aqui, você para ter as melhores taxas precisa ter o plano Tom Pro e óbvio que tem um período promocional que ajuda muito, mas depois de 30 dias ele acaba. E muita gente é enganada dessa forma aí e eu sei que você assistindo esse vídeo aqui não vai acontecer isso, tá bem? E aí eu te prometi que iria, claro, te trazer um ponto negativo e as minhas considerações para te indicar se vale ou não vale a pena ter essa maquininha de cartão. Só que para você entender se vale a pena ou não, você tem que acompanhar esse ponto negativo. E nesse caso, a gente está numa etapa aqui do vídeo onde eu já te falei muita coisa interessante. Já te falei sobre a garantia, suporte, já te falei sobre as taxas, formas de pagamentos, uma pegadinha que rola ali em relação à taxa que muita gente tenta enganar as outras pessoas. Mas nesse caso, um ponto muito importante que você tem que ficar atento e que tem gente que acha que é um ponto negativo, mas na verdade é um falso negativo, é o fato de que você precisa validar a sua conta quando compra uma maquininha de cartão dessa do Tom. Tem muita gente que alega conta bloqueada, que diz que a conta não consegue transferir os valores, que tem um monte de problema e que principalmente não consegue nem ativar a maquininha de cartão, simplesmente porque não valida a conta quando cria o cadastro para poder comprar um equipamento. Então, se você vai comprar uma maquininha de cartão do Tom, fica atento a esse detalhe e faz a validação da sua conta, porque mandando uma selfie do rosto e uma foto do seu documento, a conta já fica completamente
completamente aprovada e você vai poder estar vendendo tranquilo e sem estar correndo risco de bloqueio aí, claro, desde que você venda da forma correta. Então fica atento a isso, porque tem gente que acha que é um ponto negativo, mas é algo tão simples de resolver, é algo tão básico que na verdade praticamente todas as contas bancárias hoje, elas precisam desse tipo de validação, tá bem? E bem, eu nem sei se dá para chamar esse ponto que eu acabei de falar aqui de ponto negativo de verdade, mas é um ponto de atenção que você tem que ter aí ao comprar uma maquininha de cartão do Tom. Só que antes de comprar, você tem que entender uma coisa. Vale a pena ter a Tom T2 no seu negócio? Olha, se você é um autônomo, uma pessoa que quer comprar com CPF, uma pessoa que tem até um CNPJ e está buscando uma boa empresa com boas taxas, o Tom vale sim muito a pena. Nos últimos tempos, eu sinto que o Tom está precisando fazer uma readequação nas suas taxas, assim como qualquer outra empresa. Afinal de contas, a taxa Selic não para de subir, e isso faz com que todas as empresas acabem aumentando as suas taxas. Porém, no caso do Tom, mesmo tendo alguns aumentos nos últimos tempos, a gente ainda tem taxas bem interessantes e você vai poder vender no débito, crédito à vista e parcelado com cobranças que são sim bem legais. Então ela tem um selo de aprovado aqui do nosso canal, principalmente pelo contexto geral da empresa, que tem garantia vitalícia, uma boa nota de avaliação no Reclame Aqui, tem taxas interessantes e claro, é um bom equipamento para você usar no dia a dia, com muita portabilidade, podendo sair para qualquer lugar. Nesse caso sim, vale a pena. E é isso, esse foi o análise mais completo e sincero que você vai ver no YouTube sobre a Tom T2. E lembrando que caso queira comprar essa maquininha de cartão, tem link na descrição com 10% de desconto ou até mesmo um QR Code aparecendo aqui na tela. Lembrando também que caso queira assistir mais vídeo e entender o contexto geral da empresa, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. É o análise completo do Tom com todas as maquininhas de cartões que a empresa tem. Valeu? Um abraço, meu grande amigo, minha grande amiga empresária. Te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau, tchau!